Bom dia, pessoal. Me chamo Sabrina. Eu me chamo Terezinha. Eu me chamo Wesley. E esse é o nosso videocast sobre o tema Gênero, Política e Educação para a disciplina Sociologia 2 da professora Fabíola. E nesse videocast eu vou fazer a entrevistadora. Eu vou fazer a doutora Elisa Campos. E eu vou ser o biomédico. E agora fiquem com o nosso videocast. Bom, pessoal, a gente sabe que a política é um conjunto de ações e decisões tomadas para governar uma sociedade. E diante desse cenário, a gente analisa a pouca participação do público feminino desde muitos anos atrás, quando as mulheres não tinham poder de voto. E no Brasil, as mulheres conseguiram conquistar esse poder a partir de 1932, sendo obrigatória apenas em 1965. Atualmente, apesar de serem a maioria da população e do eleitorado brasileiro, as mulheres elas têm baixa representatividade na política, ocupando uma parcela minúscula da população dos cargos com os homens. Com isso, o nosso videocast recebe uma convidada especial para debater os bastidores dessa realidade. Ela abordará as exigências e as barreiras salariais que as mulheres enfrentam em ambientes políticos predominantemente masculinos e como a educação de qualidade inclusiva é a chave para melhorar esse ciclo de desigualdade. Eu estou falando da doutora Elisa Campos. Doutora Elisa, é um prazer recebê-la aqui no nosso videocast. O prazer é todo meu. E nós queríamos, antes de tudo, que a senhora se apresentasse, falasse sobre a sua formação, seu cargo atualmente. Bom, como você já falou, meu nome é Elisa Campos. Eu sou formada, pós-graduada, tenho mestrado, também tenho doutorado em Ciências Políticas. Atualmente eu exerço a profissão e o cargo de subsecretária de Planejamento de Políticas. E uma rápida descrição assim sobre a empresa a qual eu atuo no momento é que ela atua na administração pública em um órgão de planejamento e gestão de políticas de governo estadual. Isso é, dentro de um ambiente predominantemente masculino, infelizmente ainda vemos que no cenário atual muitas mulheres não são vistas nesses cargos de poder, né, de líder, de liderança. Então, sobre um pouco a experiência profissional que é relevante para o tema, ela é responsável por planejar e executar as estratégias políticas públicas. Isso com foco na área de educação. A experiência ela inclui a superação das barreiras de gêneros para ter uma competência, sim, um reconhecimento, né? E também para receber a famosa equidade salarial, que a gente é muito importante que a gente toque nesse assunto, para que haja essa igualdade entre os gêneros, né? Bom, doutora Elisa, nós recebemos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, e a primeira pergunta que o nosso videocast recebeu foi: como surgiu o gosto pela política? Bom, meu gosto pela política ele surgiu ainda quando eu era muito nova, na minha adolescência. Eu acabava convivendo muito com essa desigualdade de gênero, social, e me despertou esse interesse em querer viver em um mundo melhor, viver em sociedade, viver numa sociedade igualitária, onde todos tenham os mesmos direitos, onde as minorias sejam incluídas, que cada pessoa possa ter o seu espaço e o seu direito a viver. A nossa próxima pergunta foi a seguinte: havia outra profissão que você gostaria de exercer? Bom, quando eu era mais nova, eu sempre tive o desejo de ser professora. Independente de qual fosse a matéria que eu fosse dar aula, né? Eu só queria ser professora porque eu sempre fui uma criança que falava muito. Até hoje, né? Eu falo muito. Eu sempre fui uma criança que falava muito e eu me dava muito bem com os meus professores e eu me dava muito bem com a minha professora de português. Então, quando eu fui crescendo, eu fui querendo cursar letra também. Mas, depois que eu vi a sociedade que a gente vive, né? Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse mundo, ou melhor, ou pelo menos tentar, né? Então, eu acabei indo para as ciências políticas. Mas assim, é um desejo que se um dia eu puder realizar, eu serei também. Bom, e a nossa próxima pergunta que recebemos foi: qual foi o seu maior desafio trabalhando com política? Bom, é um desafio que eu senti muito no começo e até hoje. Infelizmente, nós mulheres, a gente não tem tanta voz assim nos lugares de poder, né? A gente tem uma presença de liderança muito masculina ainda, então, em sua grande maioria, nós vemos apenas homens sendo líderes. Então, até hoje eu lido muito com isso. Eu sinto que eu não sou tão ouvida quanto um homem, infelizmente. A gente pode até trazer pautas importantes, mas se um homem trouxer, ele vai ser muito mais ouvido do que nós, como mulheres. Realmente eu concordo
a sociedade ela ainda é muito machista. Exatamente. É uma coisa que está enraizada realmente dentro da sociedade. É uma sociedade muito machista estruturalmente, assim. Da criação do país, assim. Então, desde a descoberta do Brasil, os homens sempre estiveram em cargos de poder. E as mulheres sempre sendo submissas, digamos assim. Hoje em dia não tanto, mas ainda existe muito. Então, pode ser um assunto que hoje em dia ele já é mais falado, mas ele ainda existe, ainda é um problema. Muitas pessoas acham que por termos leis que nos regem, que nos protegem, nós estamos ausentes de sofrer, né? Por exemplo, sofrer violência doméstica. Então, assim, não é porque nós temos a Lei Maria da Penha que nós estamos isentos de sofrer violência doméstica, agressão, seja ela física, verbal. E apesar de termos essas leis, os casos ainda só crescem. Exatamente. Então, assim, todo dia nós vemos casos aí, noticiados ou não, porque a gente tem uma porcentagem de, principalmente feminicídio, mas assim, tem muitos casos que não são denunciados, sabe? Então, assim, tem muitos casos que eles não são levados como feminicídio. De mulheres que são mortas apenas por serem mulheres, entendeu? A gente tem que falar sobre essa problemática, porque assim, eu não tenho culpa de ser mulher. Pelo contrário, é até um privilégio. Mas eu sou morta, eu sou violentada, eu sou desrespeitada, eu sou diminuída só pelo meu gênero, sabe? Então, assim, é algo que a gente tem que debater, é muito importante para sempre diminuir, né, demais, conscientizar a população sobre os direitos da mulher, os direitos de cada cidadão de viver. Bom, doutora, a gente sabe que nessa área da mulher na política nós temos sim muitos pontos negativos, mas a gente também tem pontos positivos. E eu gostaria que você falasse pra gente o lado negativo e o lado positivo desta área. Bom, então, assim, apesar de nós mulheres termos menos poder de voz em comparação aos homens, é muito importante a participação das mulheres na tomada de decisões nesses cargos políticos. Isso tanto para agregar conhecimento para as próprias mulheres, quanto para dar um outro ponto de vista. Agora, doutora, conta pra gente, como que a educação ela pode se relacionar com a política e o gênero? Bom, vou trazer um exemplo aqui para vocês. A política e a educação, elas andam lado a lado quando, por exemplo, uma empresa ela está à procura de um funcionário para tal vaga e ela acaba contratando, às vezes, um homem que tem menos escolaridade, menos conhecimento que uma mulher, porque muitas das vezes a mulher ela precisa de mais conhecimento, de uma melhor e maior educação para estar naquele cargo. Então é sempre a mulher ela tendo que se provar muito, sabe? Ela sempre tem que se esforçar muito mais para poder estar no mesmo lugar que um homem, sabe? Às vezes um homem ele não tem tanto conhecimento, mas ele é escolhido por ser homem, pela sociedade achar que o homem ele toma decisões melhores que as mulheres. E você falou agora sobre a questão da mulher ter que se provar, sempre ter que mostrar que ela realmente consegue. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa exigência de trabalhar mais. Bom, ter que se justificar já é uma questão, porque muitas das vezes a mulher ela sempre tem que estar ali provando que ela merece, que ela está mais preparada tecnicamente do que os colegas homens. Então, assim, e também a mulher ela tem que lidar com várias outras questões externas além do seu próprio trabalho. Por exemplo, a mulher ela tem uma exigência muito maior em relação a atividades domésticas. Então, assim, a gente vê muitos casos de mulheres que passam o dia inteiro trabalhando, assim como os seus maridos, por exemplo, mas quando chega em casa, toda a atividade doméstica, todos os afazeres de casa é responsabilidade da mulher. Então, assim, além da dificuldade dentro do trabalho, desse desmérito, a mulher ainda tem que lidar com coisas externas, sabe? Então, assim, é uma busca por uma aprovação constante. Doutora Elisa, a senhora acredita que a senhora acha, assim, né, que exista mansplaining no ambiente de trabalho? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Assim, Sabrina, eu vivo isso diariamente. E, assim, é realmente muito cansativo ter que estar todo o tempo tendo que se provar. E o que é a maior ironia, porque, assim, mesmo eu com um doutorado em ciências políticas, eu sou obrigada a, muitas das vezes, simplificar
meus argumentos ou até mesmo repetir a ideia de um colega homem para que a minha própria seja finalmente aceita. Isso é uma barreira assim invisível que a gente só vê realmente na prática. Mas é real e isso também nos obriga assim a gastar bastante energia. Muitas das vezes nem no planejamento de algum projeto, de alguma ideia, mas sim mais na forma de me justificar e de buscar essa validação sobre o meu próprio conhecimento, sabe? Então, eu acredito sim que existe mansplaining porque eu vivo muito isso dentro do meu ambiente de trabalho. E você falou agora sobre a questão da mulher ter que se provar, sempre ter que mostrar que ela realmente consegue. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa exigência de trabalhar mais. Bom, ter que se justificar já é uma questão, porque muitas das vezes a mulher ela sempre tem que estar ali provando que ela merece, que ela está mais preparada tecnicamente do que os colegas homens. Então, assim, e também a mulher ela tem que lidar com várias outras questões externas além do seu próprio trabalho. Por exemplo, a mulher ela tem uma exigência muito maior em relação a atividades domésticas. Então, assim, a gente vê muitos casos de mulheres que passam o dia inteiro trabalhando, assim como os seus maridos, por exemplo, mas quando chega em casa, toda a atividade doméstica, todos os afazeres de casa é responsabilidade da mulher. Então, assim, além da dificuldade dentro do trabalho, desse desmérito, a mulher ainda tem que lidar com coisas externas, sabe? Então, assim, é uma busca por uma aprovação constante. Agora, como a sua aparência, o seu tom de voz, a sua personalidade é criticada de uma forma que a dos homens não são? Assim, constantemente eu tenho que me policiar em relação a isso. Não só eu, como as outras mulheres também, porque se nós somos firmes, somos consideradas agressivas ou emocional. Se eu sou calma, eu sou considerada frágil ou uma mulher sem pulso. Para os homens, a firmeza ela é vista como liderança, já para nós mulheres, a firmeza ela é vista como histeria, né? Então, a minha roupa também ela precisa ser impecável, o que também é ironicamente assim. Tem que ser invisível, mas também não pode ser muito chamativa para não me desviar do tema técnico, nem muito simples, para não questionarem também a minha autoridade. Bom, doutora Elisa, agora para a gente finalizar o nosso videocast, eu gostaria que você nos falasse um pouco quais são as suas propostas para ver melhorias nesse ambiente, nessa questão de gênero e política. Bom, eu acredito que a única resposta mesmo é a educação. E nós termos mais ensinamentos sobre igualdade de gênero para que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades e também as mesmas oportunidades. Isso sem a dependência do fato de ser homem ou mulher. E também sem necessitar de grandes esforços diante dessas injustiças sociais, não é mesmo? A mudança ela virá realmente apenas do sistema educacional. Nós precisamos de currículos que abordem a equidade de gênero e também a desconstrução de estereótipos. Isso desde o ensino fundamental. Especificamente, eu defendo e busco implementar políticas que garantam e incentivam a educação cívica. E também política para as meninas nas escolas, mostrando para elas que elas podem pertencer sim a algum lugar. E se a sociedade ela não valorizar o papel cívico da mulher desde cedo, a política, infelizmente, ela continuará sendo um clube fechado. Bom, pessoal, nós gostaríamos aqui de agradecer aos nossos ouvintes que estão assistindo ao nosso videocast e também agradecer principalmente à doutora Elisa por ter se feito presente aqui, por ter aceitado o nosso convite. Realmente foi um momento de muito conhecimento e aprendizado. Essa é uma pauta que não deve deixar de ser falada e além de ser falada, ela tem também que ser colocada em prática. E muito obrigada, doutora Elisa, por ter se feito presente aqui no nosso videocast. Assim, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante como esse, né? E assim, quando vocês quiserem me convidarem, eu tô sempre aqui pra gente debater e aprendermos juntos. É isso, obrigada pessoal por terem assistido o nosso videocast. E até mais!